aqui para o nosso estúdio, aqui no Fala Espírito Santo, vem cá, participa com a gente, a defensora pública, tá? Maria Gabriela Agapito, muito obrigada, doutora, pela sua presença. Ela é coordenadora de saúde da Defensoria. Já nós vamos abrir espaço aqui no nosso WhatsApp para você aproveitar esse momento, tirar todas as dúvidas que você tem sobre esse assunto, falando diretamente aqui com a gente no nosso WhatsApp, tá bom? A gente também recebe aqui a Arielle Nascimento, que é psicóloga, e vai explicar para a gente também se faz diferença, né, quando a pessoa precisa, quando a pessoa concorda, quando é um caso considerado aí como uma internação compulsória, e aí, como é que fica? Faz diferença quando a pessoa aceita, não aceita? Como é que fica o psicológico? E a gente também recebe aqui a Claudinha. Ela é mãe e ela está representando muitas pessoas que estão do lado de lá da TV agora, Claudinha. Nesses 8 anos de luta que você teve com seu filho para tirá-lo dessa vida, quantas vezes você tentou a internação compulsória? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Olha, eu lutei bastante vezes. A compulsória, na verdade, eu tentei 2 vezes. Foi quando eu fui procurar a Defensoria Pública para poder tentar. Chegando lá, foi vários critérios que eles me pediram, né? Quer dizer, primeiro, um laudo psiquiátrico, que eu procurei através do CAPS, que ele tinha ficado lá, e ela falou, eu posso até te dar o laudo, mas é difícil. Aí, fui na Defensoria, procurei, chegou lá... Por que ela falou que era difícil te dar esse laudo? Por quê? Era até mesmo a questão de a gente conseguir as provas, que a pessoa estava na situação de rua, na situação que estava, né? E ela falou, eu vou te dar o laudo hoje, para você agora. Eles vão lá, você conseguir, você vai pegar, seu filho vai levar, 8 dias, 10 dias, o juiz vai entender que ele está bem, vai liberar ele. Por 2 vezes aconteceu isso comigo. Aí, para mim, eu não consegui. Se eu internei meu filho, eu internei e eu corri atrás, corri mesmo, através aqui do programa também, que eu tive muita ajuda, né? Eu consegui uma clínica que eu consegui, paguei e internei ele. E aí você acabou optando, então, a única saída que você se viu ali de... A gente está falando de uma situação de emergência, para uma mãe que está há 8 anos lutando para tirar o filho dessa vida, você se viu, então, nesse caminho, vou ter que partir para uma situação particular. Isso aí. Aí eu procurei várias igrejas, pastores, tudo que eu via sobre relacionado ao assunto, e corria atrás, internet, pesquisava onde que tinha uma clínica mais barata, onde que tinha uma casa de recuperação, que eu achei, e graças a Deus consegui internar ele. Ele ficou, da última vez, 6 meses internado, e graças a Deus saiu de lá, vou dizer, 90% curado. Desses critérios que te pediram para você conseguir fazer, né, internação compulsória, qual que foi a maior entrave para a senhora? Roberta, foi procurar ele na rua, tentar fotografar, filmar, pegar ele usando a droga, e naquela situação, sujo, como é que fala? Cheio de pessoas em volta. Para mim, esse momento foi muito difícil. A senhora, como mãe, teve que fazer isso nas ruas? Tive que fazer. Fui várias vezes, mas sempre no lugar que ele estava, eu nunca encontrava. Hoje estava aqui, amanhã já estava em outro lugar, depois em outro lugar, nunca estava no mesmo lugar. Várias vezes eu fui, até mesmo para levar comida, levar roupa. Aí dava o jeitinho que ele era, né? As pessoas falavam, ele estava aqui sim, mas já saiu. Ele acabou de sair daqui, era desse jeito. Até que eu consegui fotografar ele na situação de rua, mas foi um dia antes de eu levar ele para a clínica terapêutica que eu tinha levado, que eu levei. Daqui a pouquinho a senhora vai contar para a gente como é que foi seu sentimento de mãe quando você se deparou com aquela cena. Porque uma coisa é você saber que o seu filho é usuário, outra coisa é você ver, né, o seu maior bem dessa vida, que é o seu filho ali naquela situação. Deve ter sido complicado. Daqui a pouquinho você conta pra gente. Mas antes, doutora Gabi, já que você me deu essa liberdade de chamá-la assim, boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todo mundo que está vendo esse programa aqui tão importante, um tema muito polêmico, muito sensível, que a gente tem que olhar com todo cuidado e vamos tentar dar todas as informações possíveis para ajudar essas mães. Vamos lá, primeiro de tudo, qual é o caminho
tá? Porque diante desses critérios aqui, qual é o primeiro passo, qual é o caminho, o que já pode agilizar a vida de uma mãe que está na mesma situação da Claudinha, que estava, né? Então, vamos pensar um pouquinho assim antes, né? O que é a internação? Essa modalidade, né? Internação compulsória, né? A internação compulsória, por que ela é compulsória? Que ela vai vir de uma decisão judicial que vai compulsoriamente ou de forma forçada fazer a internação psiquiátrica daquela pessoa, daquele paciente. A gente tem outras modalidades também. Tem internação involuntária, que aí ela não depende da decisão judicial, mas ela é feita também a revés aí do paciente, tá? Hoje, normalmente, familiares procuram, já estão inseridos aí na rede de atenção psicossocial e as equipes, né, veem a necessidade de fazer essa internação e essa internação pode ser feita de forma involuntária, quer dizer, sem a decisão judicial, mas contra a vontade do paciente. E a gente tem também a internação voluntária, que aí eu acho que a doutora vai falar aqui com mais propriedade que eu, que tem mais sucesso aí no tratamento. Realmente, a gente verifica, já tem estudos comprovados aí que, com a adesão ao tratamento, o sucesso é muito maior de recuperação. Mas a gente já está recebendo comentários aqui, muitos, inclusive, de gente pedindo ajuda, porque às vezes a pessoa não aceita. E aí, qual é o último recurso para essa pessoa? Olha só, a Gisele, de Vila Nova de Colares, fala: eu gostaria muito de uma internação compulsória para minha tia. Ela vive uma vida muito triste com o vício do crack. Tem gente falando: boa tarde, Alberta, para conseguir a internação pela Defensoria, muita burocracia? Como é que é? A pessoa está querendo saber quais são, né, os passos que ela deve dar. Boa tarde, eu sou mãe de um filho, estou aqui pedindo ajuda em tudo que eu posso para salvar a minha vida e a vida dele. Outro relato: Robertinho, eu consegui a compulsória 2 vezes. Olha, muita burocracia. E, além disso, são só 3 meses. Esse tempo não recupera ninguém, principalmente quando é o crack. Esse é o relato do Anabel, do bairro da Penha. Resumindo, ele está falando: só Deus na nossa causa. Calma que a doutora Gabriela está aqui para ajudar a gente, tá, Anabel? Mas antes, vamos lá. Arielle, faz diferença? Igual a doutora Maria Gabriela falou aqui, já foi comprovado, né? Quando a pessoa, ela aceita o tratamento e isso tem um resultado, ou então quando é uma internação compulsória no resultado desse tratamento? Acho que todo o trabalho de cuidado, né, especialmente no caso de saúde, contar com a adesão do paciente, não só com a adesão, né, com ele topar o tratamento, ele está de acordo com o tratamento, e isso é o que a gente vai chamar de cuidado. Então, toda relação que se espera um vínculo, e a relação médico-paciente, a rede de saúde e o paciente, se espera o familiar e o filho, se espera que o vínculo possa ser sustentado por uma lógica de cuidado. E desde que uma criança nasce, você vê que quando você tem essa relação de confiança, de cuidado, você vai possibilitar um processo de amadurecimento, de conquista, né? De saúde mental, de desenvolvimento emocional. Só que a gente não tem só quando é criança, a gente vive o tempo todo tendo mais condições de amadurecer. Então, quando eu tenho laços de amizade, laços, né, de afeto, família, escola, sociedade, mais eu tenho condições da criança, do adolescente e de nós adultos continuarmos amadurecendo e conquistando. Então, sim, sem dúvida, quando esse tratamento ou essa internação, ela se insere dentro de uma lógica de cuidado, ou seja, né, no SUS a gente vai chamar de dentro do projeto terapêutico singular daquele paciente, onde uma equipe de psicólogo, centro social, a equipe de saúde, né, daquele território, está vendo aquilo como uma etapa do tratamento, mas que ele, ao sair dessa internação, vai ser reinserido na sociedade, vai ser conduzido por uma outra forma de tratamento em liberdade, que é a nossa premissa depois da reforma psiquiátrica de cuidado em saúde mental. Quando tem todo um território esperando, né, pelo SUS, a gente está dizendo aqui, isso você possibilita a continuidade desse cuidado. Então, isso é muito importante da gente entender. A internação, ela não é o tratamento. Ela pode ser um dispositivo que é importante para estabilizar, né, para tirar de uma crise, para tirar de algo depois que a gente tentou todos os recursos extra-hospitalares, né, que a gente fala. Então, olha só, chegou um comentário aqui que vai de encontro com o que a gente já leu agora há pouco. É da dona Rosa.
Um beijo especial para a senhora. Ela já participou com a gente aqui em outros momentos. Ela falou: boa tarde, Roberto. Saiu a internação da Tamires, saiu hoje, da minha filha, né? Uma internação compulsória, graças a Deus. Mas é por pouco tempo, né? Ela falou: vou ver se eu consigo em outro lugar, porque o período saiu só de 2 meses. E aí a gente viu um relato anterior também falando que de 3 meses. O que determina esse tempo? Quem determina esse tempo e por quê? Baseado em quê, doutora? A gente já tem assim, premissas legais e normativas aqui que estabelece, né? O prazo, na verdade, de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais um período. E assim, isso a gente pensa, mas é um prazo aleatório, abstrato, de onde é que veio isso? Mas isso veio da própria assim, análise do sucesso dos tratamentos. Assim, você, às vezes, deixar uma pessoa por muito mais tempo confinada pode trazer danos muito maiores do que aquela medida de internação em si. Como a doutora falou, assim, esse momento da internação é um momento de estabilização daquele paciente. É um momento que a gente tem que realmente tomar uma medida, às vezes, que é essa mais invasiva, que é mais enérgica, porque outras medidas, né, ambulatoriais não foram possíveis. E aí acontece a internação. O que muitas vezes a gente confunde, assim, às vezes é isso, é o prazo de uma internação, mas a gente não está falando do tratamento em si. Às vezes uma parte do tratamento, uma né? parte do tratamento. Naquele regime de internação, aquele que é mais restrito, ele vai acontecer nesse período aí de até 90 dias. Mas outro tratamento, a continuidade do tratamento, até o retorno daquela pessoa no convívio familiar, comunitário, ele vai se dar por mais tempo. É isso que a gente, às vezes, confunde. Perfeito. Doutora, olha só, tem muitas perguntas, eu vou tentar otimizar um pouquinho o nosso tempo. E aí, antes disso, né, o que o juiz leva em conta, o que ele leva em consideração para conceder essa internação compulsória? Igual eu estava falando aqui, que precisava de um laudo psiquiátrico. Tem outra mãe falando aqui, eu também, minha dificuldade é no laudo. O que ele leva em conta? Olha, esse eu acho que é o maior problema das mães, dos familiares que procuram a Defensoria Pública. E, assim, para esclarecer, gente, assim, não é uma coisa assim, a Defensoria Pública está dificultando, não. Sim. O que a gente tem que se atentar nesses casos, assim, que a gente tem que seguir o que a lei, né, informa, né, para a gente conseguir a internação psiquiátrica e também seguir esses parâmetros, como a doutora falou, da reforma psiquiátrica. A gente não pode falar que assim, o tratamento em si é uma internação. Aquela internação vai ser para aquele momento específico e é uma medida excepcional. Então, o que a lei vai te trazer ali de requisito, ali de critério para que isso aconteça, né? Para que esteja tudo dentro da lei e dentro ali da perspectiva de saúde daquele paciente, né? De saúde mental daquele paciente. Olha, um critério bem básico assim que a gente tem que tentar, de forma ambulatorial, tratar aquele paciente. Então, assim, o que a gente orienta para as mães, né? Orienta para os familiares. Eu falo mãe porque, realmente, né, como a Cláudia está aqui, assim, são as mães que procuram os órgãos públicos e procuram a rede de atenção psicossocial. São essas pessoas que acabam tomando a frente do cuidado, né, desses familiares, né? Não só filhos, mas qualquer outro familiar ali acaba sobrando para uma mulher ali naquela família. É você tentar referenciar aquele paciente na rede de atenção psicossocial, naquele CAPS, no CREAS, é buscar um auxílio. É um auxílio para que não chegue àquele ponto realmente de que não tem mais jeito, assim, que aquela pessoa já não está se autogerindo mais, que ela está colocando em risco ela e terceiros. Então, ele tem que ter passado por outras etapas na busca de tratamentos. Outros tratamentos que não sejam a internação. A gente precisa demonstrar que isso foi tentado e que não houve resultado. E ainda assim, o que acontecia com você? Você mostrava... No caso, assim, eu mostrava que eu queria ajuda, né, para ele e não conseguia nada. Aí eu até paguei, eu cheguei a pagar uma psiquiatra particular para conseguir esse laudo, né, para ele. E a mesma coisa, não é muito garantido, porque tem outras coisas que tem que conseguir, não é só o laudo. Aí eu desisti, não procurei mais,
procurei os meus meios mesmo de pedir ajuda à mãe, a pai, a família, né, para até mesmo pagar a clínica, que graças a Deus eu consegui, que ele ficou e saiu de lá bem recuperado. E eu tinha deixado uma pergunta no ar, Cláudia, diante da realidade, quando você saiu em busca do seu filho pelas ruas aqui da Grande Vitória, como é que foi isso para você como mãe? No princípio foi muito dolorido. Nossa, muito dolorido, porque assim, a gente sabia, eu sabia mais ou menos o que estava, eu ia procurar. Nossa, eu ia embora para casa com o coração doendo, coração apertado. Minha vontade era de ficar ali. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia, porque eu tinha outros filhos em casa também que precisavam de mim. Foi muito dolorido mesmo. Mas eu deixei a critério dele. Cheguei para ele e falei, meu filho, eu estou aqui para te ajudar. Já que você não quer ajuda, você não quer, o dia que você quiser ajuda, eu estarei aqui para te levar onde você quiser. Aí ele falou, tá bom. O dia que ele achou que estava pronto para ir, ele falou, mãe, hoje eu quero ajuda. Porque eu já estava tudo certinho, o lugar que ele ia ficar. Só liguei para a pessoa, ó, o menino está indo. Peguei um Uber, deixei ele lá na clínica. Doutora Gabi, não foi uma, nem duas, nem três vezes que essa mãe foi para a rua atrás do filho. Não era assim, com todo respeito, não era para poupar uma mãe de ver uma cena dessa? Isso não poderia ser um trabalho feito pela assistência social? Sim, abordagem social, assim, o que é importante, né? A gente entender que a questão, assim, desse uso problemático de álcool e outras drogas, assim, é uma questão de saúde pública, é uma questão de política pública. Então, o que a gente tem que fazer, assim, como sociedade, assim, e cobrar realmente políticas efetivas, né, de fortalecimento dos CAPs, da rede de atenção psicossocial, desses consultórios na rua, né, que vão tratar essas pessoas, vão identificar essas vulnerabilidades e vão tentar intervir. Quando a gente faz uma intervenção precoce, num caso desses, assim, a gente evita que a gente tenha que chegar realmente numa ação de internação compulsória, muitas das vezes. Então, a gente precisa fortalecer esses mecanismos para evitar que as pessoas cheguem ao ponto que estão chegando. Tem relatos aqui, minha situação é igual dessa senhora, eu tenho irmão de 45 anos, usuário de crack e também outros entorpecentes há muitos anos, faz tudo fora do normal, tá? Busquei defensoria pública para uma internação compulsória, mas preciso urgentemente de um laudo. Eu peço àqueles que estão me ouvindo, né, me ajudem, pelo amor de Deus, eu só preciso de um laudo para o meu irmão, nós não temos paz há muitos anos e desde então ele se entregou nas drogas e hoje faz o uso desesperadamente do crack. Outro relato também, então eu tenho vivido há uns 20 anos um verdadeiro pesadelo, 20 anos convivendo com meu filho nas drogas, agora são as mais pesadas, essa mãe está aqui pedindo ajuda, só Deus, tá? Ultimamente recebo até ameaças, estou agora com 71 anos, pensa, Arielle, 71 anos para essa mãe, ela está falando que ela não tem mais forças. E aí você pensa numa mãe de 71 anos correndo atrás de todos esses critérios. Fica complicado para essa mãe também se deparar com essa realidade, né? Sem dúvida, Roberta. Eu acho que essa fragilidade da família, que a família se encontra nessa situação, ela também é acolhida pela rede de atenção de saúde mental. Então, quando a gente fala de um CAPS, quando a gente está falando da RAPS, que é a rede de atenção, ela tem um trabalho também para os familiares que estão em sofrimento, tem suporte emocional para os familiares, tem grupo, tem, enfim, né, toda uma oferta de cuidado, entendendo que uma pessoa que encontra nessa condição fragiliza todos esses vínculos familiares. Claro que é muito difícil, todo esse sofrimento dos familiares precisam ser acolhidos por esses serviços, o que não necessariamente significa ser atendido, porque às vezes na urgência da família, o que se imagina como solução é uma internação compulsória e em alguns casos realmente você precisa de ter uma intervenção, né, como essa, que é esse extremo, né? Mas muitas vezes também, né, essa urgência da família, ela pode ser contornada, ela pode ser cuidada por essa rede de atenção que às vezes ainda não foi experimentada, né, da forma que a gente fala de esgotada no que a gente tem. Então, a gente trabalha com essa ideia de acolher o sofrimento dos familiares, mas lembrar o que parece muitas vezes nessa situação de sofrimento, que é uma
um absurdo precisar de um laudo psiquiátrico, eu sei que em alguns momentos soa como uma recusa, uma negligência, mas pensando pela lógica do cuidado, de uma reforma psiquiátrica, qualquer intervenção, a força que a gente faz com alguém, se a gente não tiver previamente um laudo psiquiátrico, uma equipe de saúde dizendo que aquilo ali é importante, isso se configura como um sequestro, um rapto, uma violência. E se a gente não tem isso como uma política, a gente corre outros riscos piores, como a gente já viu em outras cidades, em outros momentos, de uma internação em massa. Você chega, né, num lugar sem saber da história, sem saber do familiar, interna, enfim, por uma lógica excludente, que foi a lógica que vigorou na nossa sociedade por muitos anos. Qualquer sinal de desvio, de dificuldade, por muitos anos a gente excluiu, a gente internou, a gente levou para os manicômios. A gente tem uma outra lógica de pensar e sabemos que a rede de saúde mental tem os seus limites, né? O serviço público tem os seus limites, mas a gente chama os familiares e toda a sociedade para continuamente pensar formas, né, mais contínuas de cuidado. Não só, né, a internação esporádica, essa é a nossa aposta, né? Perfeito. Tem muita gente aqui, muitas famílias. Eu também estou com o mesmo problema com meu filho. Essa senhora está relatando a mesma coisa que eu estou passando. Tá vendo, Claudinha? Muitas mães se identificando. Eu também fui uma dependente, larguei minha família, larguei meus filhos, fui para a rua, fui parar em Belo Horizonte. Fiquei 2 anos lá por conta do crack. Mãe, não desista nunca, tá? Ela falou que a mãe dela nunca desistiu dela. Olha, a gente chega a se arrepia. Sim. Boa tarde, Roberta. Eu também tenho um filho dependente químico que vive na rua, ele é usuário de crack, já pedi ajuda, mas não consigo, né? Outro relato aqui, eu tenho um sobrinho que é viciado nas drogas, a mãe dele faz de tudo para ajudar, mas ele não quer ajuda. É muito triste. Chegou outro também, comentário do André de Guarapari. Eu tenho um irmão chamado Charles, ele mistura remédios, né, com droga, não aceita internação e tem trazido muitos problemas para a família. A gente pede ajuda, por favor, porque a família vive com esse drama diariamente. Às vezes pode não estar colocando, que tem, né, o perfil do dependente, que é o que coloca a vida dos outros em risco, ou coloca a vida da família em risco. E a família vive com esse drama. Sabe a que ponto está chegando dentro de casa, que pode acabar ali terminando numa fatalidade, ou então, né, essa mãe não consegue o laudo, doutora, né? Essa é uma realidade muito comum, né, pelo que a gente tem observado aqui nos relatórios. Uma realidade difícil. Assim, o laudo realmente assim, é essencial. A gente não pode ter um laudo sem a presença do paciente. Isso realmente não é viável, assim, porque porque a gente consegue... Mas se ele não quer, não é meio assim, vamos pensar na dificuldade? Sim. Se ele está recusando essa ajuda, se ele não quer o tratamento, como é que você vai levar ele para sentar na frente de um psiquiatra para receber um laudo? Fala com a gente. Foi no meu caso. Foi várias vezes. Eu marquei pelo SUS a psiquiatra no dia da consulta, cadê ele? Sumia. O paciente. Era eu que tinha que ir. Mas ela falou, mas filha, eu preciso ver a pessoa. Eu falei, mas como? Mas como a senhora não conseguiu trazer? Eu disse, não consegui, porque eu não achei. E a gente sabe que não é fácil também agendar a consulta, né? Você tem uma fila de espera. Aí você vai reagendar... No SUS, aí você vai reagendar para 3 meses depois. Aí, nesses 3 meses, ele aparece em casa para tomar um banho, para comer. Ó, tal dia você vem aqui, fica em casa, tal dia nós temos um lugar bom para a gente ir. Tá. 2, 3 dias antes da consulta, desaparece. Isso aconteceu comigo. Por último, para me conseguir a consulta, ele estava internado, eu paguei a consulta do psiquiatra para me poder levar ele. Até hoje, ele tem os remédios que ele toma, que a psiquiatra passou, mas eu paguei particular a consulta. Porque foi no dia que eu consegui, que ele estava internado já na clínica, que ele compareceu. E aí, doutora, qual é a resposta que a gente dá para essas mães que esbarram também com esse mesmo dilema? Não, é super complicado, assim, o que às vezes a defensoria tenta, assim, mas não digo que sempre com sucesso é fazer um pedido de busca ativa, né, da rede de atenção psicossocial, né, falar, olha, mas no mínimo a gente tem que pelo menos indicar onde está esse paciente. Imagina só como fica o grau de dificuldade quando a gente tem uma pessoa em situação de rua. Mas que a gente não identifica. Mas aí é o que eu falo, a gente indica. Hoje ele está aqui, mas amanhã? Sim.
Aí hoje a pessoa que vai fazer a busca não pode ir hoje, mas só pode ir amanhã. Mas amanhã já não vai estar no mesmo lugar que ele estava. Teve uma aqui que relatou pra gente que foi parar em Belo Horizonte. Né? É muito complexo, mas acho importante assim que a gente está diante de uma história que, infelizmente, né, precisou de outra forma de intervenção, mas muitas vezes essa rede, não só da saúde mental, mas essa rede com o judiciário, né, dentro do município, a rede com assistência social, ela vai junto, né? Então vai ter o pessoal da assistência social que sabe onde costuma ver, junto com a defensora pública que vai fazer uma combinação com a rede de saúde mental e dizer, antes de judicializar, eu preciso de um laudo psiquiátrico. Quando eu trabalhava, isso funcionava bem. Então, essa rede dos profissionais, muitas vezes também conseguem, né, esse auxílio. E outros, a gente tem um grau maior de dificuldade, né? Mas é isso que a gente fala, a gente tem os nossos limites, né? Mas acho que a tentativa em rede de tantos profissionais envolvidos junto com os familiares ainda né, muitos casos são cuidados dessa forma, conseguem ser inseridos na rede de saúde mental e continuar pensando, né, ainda mais formas e arranjos assim. Olha, gente, os relatos são tristes, são dramáticos, porque as histórias têm vários pontos ali que se coincidem com a história da Claudinha, com a história de outras pessoas que a gente já leu. Boa tarde, eu tenho um filho de 25 anos que deixou tudo, gente, tudo do bom e do melhor dentro de casa para morar nas ruas por causa das drogas. Eu tenho uma dor constante, pois em 2014 eu perdi com 17 anos por causa das drogas e agora tem esse outro sofrimento. Enfim, as mães, principalmente, como vocês disseram aqui, ficam sobrecarregadas, não descansam. A Claudinha está aqui lutando pelo filho dela e que bom que hoje ele está melhor, né, amiga? Graças a Deus, hoje ele está bem melhor. Está melhor, graças a Deus, hoje ele está bem. Eu falo, hoje ele está bem, graças a Deus. E é um dia de cada vez, né? E é um dia de cada vez. Aí a pergunta é, hoje ele está bem, mas quando ele sai de casa, será que vai fazer a mesma coisa? Será que vai usar? As amizades também. Sim. A gente tem medo. A mãe não descansa. Tem medo das amizades. Eu, para falar a verdade, eu não descanso. Ele estando perto de mim, fala assim, mãe, eu vou tal lugar. A minha cabeça pensa 1001 coisas. O que é que vai fazer, o que é que vai aprontar, com quem está. A gente te entende. Desse jeito. Claudinha, obrigada, viu? E você sempre uma mãe que é uma fortaleza, que Deus te mantenha assim firme e forte na fé, tá? Amém. Obrigada, doutora Marília Gabriela, muito obrigada pela sua participação com a gente, uma ótima tarde. Arielle Nascimento também, um beijo.